Queremos assistir à primeira conferência do dia. Será ministrada pelo Dr. Alessandro Loyola, vindo de São Paulo. Dr. Alessandro Loyola é médico, palestrante e autor de mais de 20 livros sobre ética, moral, psicologia, sociologia e ciências políticas. Meninos e meninas, boa noite. Onde que eu não posso chegar perto aqui no microfone? Vamos lá. Meu nome é Alessandro, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro, eu sou médico e escritor por vocação e conservador por obrigação, porque todo brasileiro é um conservador no coração dele. Não tem jeito. Só que há algum tempo que a gente não sabia direito o que era isso, e agora a gente tem um nome. Então eu vou pegar um dia antes, vamos dizer assim, né? Se o vídeo do Olavo fosse um calendário, nós vamos pegar um dia antes dele e vamos avançar um pouquinho para frente. Tem um passador? Não tem? Próximo. Só vamos me ouvir falar próximo aqui umas 200 vezes, viu? Próximo. O que eu vou falar com vocês tá nesses livros aí, ó, que fazem parte do material que foi fornecido para vocês. Se algum de vocês não recebeu, é só solicitar, o pessoal da organização tem. E esse último aqui, que inclusive depois do fórum vai ser lançado lá na Amazon e na Saraiva, que é o livro que embasa o que eu vou falar para vocês aqui hoje. Certo? Próximo. Volta. Antes da gente discutir o que é conservadorismo, é preciso ter muito claro na mente o que diabo que é direita e esquerda. Porque sem entender esses conceitos, todo o resto, todos os outros rótulos, eles deixam de fazer sentido. Próximo, por favor. Próximo. Isso, deixa aí. Então vamos lá. Na década de 60, 70, 80, alguns sociólogos, Theodor Adorno, Bob Altemeyer e o tal do Nolan, eles estabeleceram um jeito de definir exatamente como que a gente poderia dividir o cenário, os espectros político-ideológicos em esquerda e direita. Então eles criaram um gráfico, um diagrama que tem duas linhas. A linha horizontal, se vocês virem ali, ó, não sei se está dando para ver direitinho, a lista horizontal mede, a linha horizontal, mede a liberdade econômica. Então, quanto mais para a esquerda nós vamos, menos liberdade econômica. Quanto mais para a direita, mais liberdade econômica. E o eixo vertical é liberdade pessoal. Quanto mais para cima você vai, mais liberdade você tem. Quanto mais para baixo, menos liberdade. Dá para entender isso? Dividindo os espectros políticos e ideológicos dessa maneira, a gente termina com 4 quadrantes, ok? Se eu tiver bastante liberdade pessoal e bastante liberdade econômica, segundo o Nolan, e eu já vou falar para vocês, esse cara aqui deveria fazer um tratamento para esquizofrenia, porque o gráfico dele está todo errado. Mas eu vou começar explicando o errado, para vocês mesmos vão corrigir na cabeça de vocês o que é o certo. Segundo o Nolan, seria possível então a gente ter um regime que tem muita liberdade econômica e muita liberdade pessoal, que seria a esquerda libertária. Venderam essa ideia maluca para a gente comprou. Teria um regime que tem pouca liberdade pessoal e pouca liberdade econômica, que seria a esquerda autoritária. Do lado direito, a gente ia ter uma galera que tem muita liberdade econômica, muita liberdade pessoal, que seria a direita libertária, e o regime de baixo, que seria muita liberdade econômica e nenhuma liberdade pessoal, que é a direita autoritária. Próximo. Dá uma olhada aqui, ó. Tá vendo que tá uma lupinha? Próximo. Imagina o que é esse X aqui. Esse X marca um ponto maluco, abstrato, onde a gente teria um regime em que você tem o máximo de liberdade pessoal, certo? Ele está lá em cima no eixo vertical. E que você tem nenhuma liberdade econômica.
Me explica como que é possível um regime te dar 100% de liberdade pessoal, mas nenhuma liberdade econômica. Tem como existir isso? Você pode fazer o que você quiser, mas você não pode ganhar quanto você quiser, porque você não tem liberdade econômica. Você não pode abrir uma empresa se você quiser, você não pode ter uma profissão que você quiser. Você tem liberdade para poder ir onde você quiser, mas não com o dinheiro que você quiser. Ou seja, é impossível, né? É chupar cana e assoviar. Dá pra gente... Eu sempre brinco que se você tiver uma sacola com 1000 bolinhas pretas, eu vou falar com você, olha, eu tenho aqui uma sacola que tem 1000 bolinhas pretas. Para você desmontar o meu discurso, o que você tem que fazer? Contar 999 bolinhas pretas ou encontrar uma bolinha branca? Uma bolinha branca desmonta toda a sacola das bolinhas pretas. A minha afirmativa, a minha premissa já está errada. Por quê? Porque eu acabei de encontrar uma bolinha branca. Ó. Você falou que eram 1000 bolinhas pretas? Quando a gente tem uma impossibilidade aqui, ó, isso aqui é impossível de existir, concordam? Um regime com nenhuma liberdade econômica, mas toda a liberdade pessoal. A minha liberdade de ganhar dinheiro faz parte da minha liberdade pessoal. Então isso aqui é uma bolinha branca e isso desconstrói todo esse quadrante. Está errado. Próximo. Agora vamos olhar a outra ponta aqui, ó. Essa ponta aqui significa que existe um regime, segundo o doido do Nolan, existe um regime em que você tem toda a liberdade econômica do mundo, mas nenhuma liberdade pessoal. Dá para existir um troço assim? Você pode abrir a empresa que você quiser, ganhar o dinheiro que você quiser, mas você não pode gastar esse dinheiro com o que você quer? Ué, que diacho que é isso? Essa é outra, faz um... Então esse pontinho também desconstrói todo esse quadrante. Vocês conseguem concordar com isso? Próximo. Nós temos então um eixo que mede a liberdade econômica, ok? Que é o eixo horizontal. Próximo. E nós temos um eixo que mede a liberdade pessoal, que é esse aqui. Isso aqui não faz sentido, por causa daquele ponto aqui e daquele ponto aqui. O único jeito disso fazer sentido é se a gente for baixando o eixo da liberdade pessoal, próximo, 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 de maneira que esse eixo, próximo, de maneira que o eixo, próximo, falta só mais 185 próximos, de maneira que o eixo da liberdade pessoal e o eixo da liberdade econômica corresponda ao mesmo eixo. Esse é o único jeito de você enxergar o espectro político ideológico. Então, quando alguém quiser te convencer de que a esquerda pode ser libertária, você fala, amigo, eu sei do que você está falando do gráfico de Nolan e eu recomendo que você marque um psiquiatra, porque você está doido. Não tem como desvincular os dois, certo? Isso é uma falácia que você está fazendo para cima de mim. Não existe isso. A única maneira de a gente enxergar a direita e a esquerda é se o eixo da liberdade pessoal estiver junto com o eixo da liberdade econômica. Aí sim nós vamos ter esquerda e direita. Próximo. Dito isso, o que é a esquerda? A esquerda é mais Estado. Isso aqui é importantíssimo que vocês entendam, para a gente poder conseguir conversar sobre conservadorismo com mérito. Esquerda é, fala, mais Estado. Mais Estado significa menos meritocracia, menos... Aqui, ó, menos meritocracia. Se eu tenho mais Estado, vale mais quem te indica do que quem você é, né? Menos liberdade econômica, papai Estado vai cuidar de tudo. Papai Estado vai cuidar da sua aposentadoria, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar da estrada, do porto, do aeroporto, da estrada. Bom, essa é a tragédia dos comuns, porque o papai Estado não vai conseguir cuidar de tudo, alguma coisa vai dar merda. E tem dado, né? Esquerda é menos liberdade pessoal. Vocês conhecem a Coreia do Norte? Tem um muro lá. É para o pessoal da Coreia do Sul não entrar ou para a Coreia do Norte não sair? Berlim Oriental e Berlim Ocidental era dividida por um muro. Adivinha? Era para o pessoal comunista impedir a entrada do pessoal capitalista? Não. É para o pessoal comunista não fugir de lá, de tão bom que o regime é. Esquerda é menos liberdade pessoal. E o que é? Então tá. Então, os sistemas que estão à esquerda, quanto mais Estado, mais para a esquerda eu estou indo, certo? Começa com progressismo, lembra? O cara começa...
tomando um golinho de tequila, depois o amigo apresenta um cigarro de maconha, daqui a pouco ele já está tomando chá de LSD no café da manhã. Então a droga começa pequena, eles começam com progressismo, fingindo que um pouquinho mais de Estado vai fazer bem para você. Mas quando você começa a subir a ladeira da esquerda, você vai do progressismo para o socialismo, do socialismo para o fascismo, o nazismo, que é um regime de esquerda. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Isso para vocês parece mais Estado ou menos Estado? E mais Estado é pra? E quem é que falou essa desgraça? Benito Mussolini. E o cara vem falar que fascismo é de direita? Nazismo. Hitler pegou todas as empresas do país e falou, essa empresa aqui é sua? Ela é minha. Mas ela vai parecer que é sua. Porque você vai produzir isso, vai vender por tanto e vai vender para ela. Mas a empresa é sua. Ela é sua? Não, não é. O que o nazismo fez foi estatizar os recursos e as forças produtivas do país, mantendo aquilo na mão de uns poucos. Isso é liberdade econômica? Não, não, não. E se você não fizesse isso, sabe para onde é que você ia? Tomar um banho na câmara de gás. Isso é mais Estado, não é? Como diabos um negócio desse está na direita? Isso não é direita, isso é esquerda. E a esquerda tem... Já viu aqueles cavalos que vão andando na rua com a cenoura na frente assim? Já viram essa figurinha? Coloca a cenoura. A esquerda vende a ideia para a gente de que tudo isso aqui é para conduzir a humanidade ao paraíso na Terra, que é chamado comunismo. O comunismo é o seguinte, quanto mais para a esquerda, mais Estado, certo? E o comunismo é a utopia de que vai chegar num momento em que o Estado vai ser tão grande, que ele não vai existir mais. Faz sentido isso para vocês? Eu vou te dar dinheiro, e vou te dar dinheiro, e vou te dar dinheiro, e um dia eu vou te dar tanto dinheiro que você vai ficar pobre. Ou o contrário, eu vou tirar o seu dinheiro, e quando eu tirar todo o seu dinheiro, bom, aí você vai estar rico. Não faz sentido. Como que eu posso ir aumentando o tamanho do Estado, e vai chegar num momento em que eu vou viver num Estado comunista que é nenhum Estado? Eu não sei exatamente o que Karl Marx e Engels fumavam, mas devia ser alguma coisa bem potente. Porque não faz sentido, né? É psicose, é nível esquizofrenia. Tem um CID para isso, F70. Próximo. Eu sou médico, então tudo eu vejo como doença. Ou seja, oportunidade para ganhar dinheiro, afinal de contas eu sou conservador. O que é direita, então? A direita vai ser o oposto da esquerda. A direita é menos Estado. É menos Estado. E quando eu vou tirando o Estado da jogada, mano, ou você vai lá e faz, ou você vai ser atropelado por quem faz. Por quê? Porque menos Estado significa mérito. A natureza é meritocrática. Ou você já viu algum leão conversando com uma zebra? Não. Você é comida, certo? Ou você é amigo, ou você é almoço. Eu não estou vendo juba em você, eu estou vendo cá que eu vou jantar. É assim que a direita funciona. Por quê? Porque a natureza é meritocrática. A natureza é meritocrática. O cara da esquerda fala, não, vamos viver em paz com a natureza. Tá, amigo? Pula dentro da jaula do leão, você vê como é que ele vai ficar em paz com você. A natureza é violência, a natureza é seleção natural. Ela é lamentável, a gente não gostaria que fosse assim, mas é assim que ela foi feita. E quando a gente chegou nesse planeta, ela já estava pronta. Então durma com esse barulho. Menos Estado significa mais liberdade econômica. E significa mais liberdade pessoal, porque o Estado está se retirando. Não que ele esteja ausente, mas ela está permitindo que você exerça a sua autonomia. Isso é direita. Menos Estado. Esquerda é? E direita é? Só que tudo tem um ponto de equilíbrio, certo? Quais são os sistemas, então, que estão à direita? A gente começa pelo neoconservadorismo. Lembra, na esquerda eu vou progressismo, socialismo, nazismo, fascismo e comunismo, que não existe. E na direita a gente vai neoconservadorismo, conservadorismo, libertarianismo e anarcocapitalismo. Cada um desses aqui tem o correspondente dele na esquerda. Então, o neoconservadorismo corresponde ao progressismo. Vocês já viram a Tabata Amaral? A Tabata Amaral é uma progressista. Vocês já viram o Amoedo? O Amoedo é um neoconservador. Vocês conseguem ver a diferença entre os dois? Não, a diferença está no armário, né? A Tabata já saiu, o Amoedo ainda não.
É a única diferença. A Tabata tem a chave do armário. O Amoedo está esperando alguém vir entregar para ele. Esse cara aqui, ó, é praticamente o mesmo desse. E normalmente vocês vão ouvir falar. Esse pessoal daqui, ó, dizer que direita e esquerda não existe. E esse cara daqui dizer que direita e esquerda é um conceito antiquado. Não, não é antiquado. A lance é que você é de esquerda e você tem vergonha de dizer que é de esquerda. Então você coloca essa roupinha de direita, mas o seu coração, a famosa melancia, né? Verdinha por fora, mas toda vermelha por dentro. É assim que o pessoal neoconservador é. Esses caras, a gente sabe que eles são o inimigo, certo? Porque esses caras aqui querem levar a gente para cá, que é para onde o Olavo falou. Esse regime aqui, ó, o Benito Mussolini matou mais ou menos 200 mil pessoas na Itália. O nazismo matou mais ou menos 6 milhões de pessoas na Europa. Vocês têm ideia de quantas pessoas o comunismo matou no século XX? Entre 80... Tem o livro negro do comunismo, mas as estatísticas do livro negro estão erradas. Olha só que legal. Os caras foram escrever o livro negro do comunismo. Não, mas o comunismo matou 100 milhões de pessoas. Ah, não, o senhor está errado, matou só 80. What the fuck? 80, 100 milhões, isso é um genocídio do mesmo jeito, brother. Vocês estão doidos? 80 milhões de pessoas? Isso é um genocídio? Fala sério. Esses caras aqui mataram gente pra caramba. Esse cara aqui não matou ninguém ainda. Mas a gente tem que tomar cuidado com ele, não tem? Porque ele acha que essa divisão não existe. E o pior inimigo que a gente pode ter é o inimigo que você não viu ainda. É assim que os micróbios matam a gente. Do lado direito, então, a gente tem essa galera que é o povo que não sabe para onde vai ainda, não construiu uma identidade. A gente tem esse pessoal que sonha com o mundo de faz de conta, né? Porque eles vivem no futuro. A gente tem o pessoal do anarcocapitalismo, que para mim são os mais divertidos do mundo. É o tal dos ANCAPs. Não sei se já ouviram falar desse pessoal. É divertidíssimo conversar com eles. Parece que eles vieram da Disney. Eles acham que não, o governo não deveria nem existir governo nenhum. Porque lembra, quanto mais para a esquerda, mais Estado, quanto mais para a direita. E o caso do anarcocapitalista, ele fala que não há mais Estado. Mano, peraí, não há mais Estado, então como é que existe segurança? Como é que existe justiça? Eu compro a lei, eu posso comprar uma criança, eu posso comprar o seu fígado? Então tudo está à venda, qualquer coisa está à venda? Vocês estão tudo doidos? É retornar ao estado da natureza? Sério? O ANCAP é um maluco. O libertarianismo é bacana, mas ele talvez ele esteja um pouco além do tempo dele, né? O tempo dele não chegou ainda. Então o grande lance que existe aqui, ó, na direita, o píncaro, o maior ícone, o maior símbolo da direita é o conservadorismo. Conseguem entender isso? Vocês conseguem entender que quando a gente vai para a direita, a gente tem menos Estado, certo? Como que alguém pode acusar o conservadorismo de ser autoritário? O conservadorismo quer que você tenha arma para defender a sua família. Lembra do Benito Mussolini? Nada fora do Estado, nada contra o Estado. Como é que eu posso querer que uma população não venha contra o Estado se eu estou dando arma para ela? Toma aqui um 45, é seu. Mas não venha contra mim. Me incomoda você ver o negócio. Não tem como, a direita é menos Estado, mas existe um ponto de equilíbrio. Quando acusam o presidente Bolsonaro de ser fascista, vocês já sabem desconstruir isso, não sabem? Não tem como ser fascista, mano. Por quê? Porque fascismo está do lado esquerdo, fascismo é mais Estado. O cara colocou o Paulo Guedes no Ministério da Economia. Você acha que ele quer mais Estado? Vocês não estão... Você é analfabeto, por acaso? Sofre, né? Pelo amor de Deus, né? Próximo. Então a gente chega no conservadorismo. De onde que vem esse negócio, conservadorismo? Há quanto tempo vocês conhecem mala? Mala? Há quanto tempo? Muito tempo. Há quanto tempo vocês conhecem rodinhas? Há quanto tempo vocês conhecem malas com rodinhas? Eu vi aqueles filmes na década de 70, que eu ia com meus pais no cinema. Os dinossauros ainda andavam pela Terra naquela época. Eu ia lá no cinema com meus pais, a gente via filmes, tinha lá o cara do Nordeste descendo do ônibus, né, chegando de São Paulo, carregando aquela mala pesada. E tinha roda no ônibus. E ninguém tinha dado a sacada ainda de botar a porra da roda na mala. Pois é, algumas ideias, eu não sei porquê, mas elas levam um tempo para amadurecer e uma encontrar com a outra. Como se fosse uma receita de bolo. Vários pensadores ao longo
dos anos, ao longo das eras, vieram falando a mesma coisa. Um criou o zíper, o outro criou o couro, o outro criou a mala, o outro criou a roda, e agora, no século 20, 21, a gente falou, caramba, mala com rodinha. Isso é conservadorismo. Confúcio, por exemplo, ele tinha 5 normas de vida dele, que é legal, porque hoje em dia eu vejo o pessoal fazendo uma festa danada em cima do Jordan Peterson. Vocês conhecem o Jordan Peterson? 12 regras para a vida? Fala, mano, o Jordan Peterson, o que ele fez foi inflacionar com... Aí o Jordan Peterson veio com 12. Isso não é novidade, não. Isso chama juros inflacionários, juro cumulativo. Confúcio tinha 5 regras para a vida, e as regras para a vida de Confúcio são todas conservadoras. Valorizar a família, valorizar a virtude, o que é bom e correto, valorizar o trabalho duro. Isso estava lá em Confúcio, 500 anos antes de Cristo. No século XVII a gente tem John Locke, que é o direito lockeano, o direito natural lockeano. Você tem direito à vida, você tem direito à propriedade privada, você tem direito a não ser oprimido pelo Estado. Isso não é conservadorismo? Isso é lá do século XVII. Tem outro cara, Edmund Burke. E aí Edmund Burke pegou John Locke e levou lá em cima. Edmund Burke falou que o que vale é a tradição. O Locke vinha falando desse papo de direito, de lei. Esquece isso, o que vale é a tradição. A tradição por poder divino. Isso não é conservadorismo? De certa maneira, sim, é. G.K. Chesterton. Alguém já ouviu falar desse autor? G.K. 1,93 m, 130 kg. E Chesterton era um defensor do militarismo, né, da Inglaterra como... A Inglaterra no século XVIII, XIX era mais ou menos como os Estados Unidos agora, né? Era o guardião do planeta. Então, uma vez ele estava numa festa, uma senhora veio conversar com ele. Pensa, o cara com 1,93 m, 130 kg. Aí ela veio conversar com ele e falou assim, o senhor fica falando muito aí sobre a paz, sobre os conflitos armados. O senhor não acha, então, que o senhor já não deveria, ao invés de parar de falar essas porcarias, para de falar e vai para o conflito lá para poder resolver a guerra? O senhor só fica falando, 1,93 m, 130, e falou, senhora, se a senhora der a volta em mim, a senhora vai ver que minhas costas estão na guerra. De tão grande que ele era. O cara era imenso. G.K. Chesterton era um cristão ortodoxo. E ele criou um negócio chamado de cerca de Chesterton, que nada deve ser mudado a não ser que você tenha examinado e escrutinado todos os aspectos relacionados àquela mudança. Ou seja, como todos os aspectos relacionados a alguma mudança tendem ao infinito e à eternidade, então o que ele estava propondo é, por tradição, mude nada. Bom, isso não parece um pouco de conservadorismo? Mas lembra, cada um desses é só uma peça da mala com a rodinha, não é nem a mala, nem a rodinha. A mala com a rodinha é a soma de todos eles. Von Mises, por exemplo, é muito mais um libertarianista. Lembra do gráfico lá da direita? Von Mises é muito mais um libertarianista do que um conservador. Mas o fato dele se opor a regimes opressivos como o socialismo marxista ou o nazismo torna Mises um conservador de alguma forma. Michael Oakeshott, que foi o cara que foi considerado o herdeiro do Edmund Burke. Mas o Michael Oakeshott tem um negócio bem bacana, que ele diz, o Burke defendia a tradição acima de qualquer coisa, mas o Oakeshott falava o seguinte, seja uma pessoa tradicional, mas abra mão da tradição, vá ao mundo, experimente a realidade por si só e então retorne à tradição como uma pessoa mais enriquecida. Isso é muito mais sábio, não é? O que o Oakeshott fez? Colocou uma rodinha na mala do Burke. Seguindo, a gente tem um cara aqui que isso aqui é leitura obrigatória para qualquer um que seja conservador. Russell Kirk. Alguém já leu algum livro desse cara? Russell Kirk tem um livro fabuloso chamado A Política da Prudência, onde ele cita direto Platão. E quando alguém vier falar de Platão com você, já fica atento que esse cara é comunista, tá? Platão é um comunista desgraçado. Mas Platão é um comunista desgraçado. Mas Platão falava um negócio que política é a arte do possível. Política é a arte do possível. E o Russell Kirk pegou esse mantra e dissecou ele inteiro. E a gente tem visto direto, por exemplo, quando Carlos Bolsonaro, um tempo atrás, soltou um Twitter falando que o processo democrático é lento. Vocês lembram disso? E criaram uma quizumba imensa em cima dele. Mas o que o Carlos Bolsonaro, daquele jeito pitbull dele, estava fazendo? Ele estava citando o Russell Kirk. Dá para imaginar um troço desse? Prudência. A natureza não dá saltos. Vamos fazer as mudanças passo a passo. Moderação na mudança. Isso é Russell Kirk. Isso é conservadorismo.
E foi o que o Carlos Bolsonaro falou, e sentaram o pau em cima deles. Essa presidência nossa precisa de uma SECOM, não precisa? Precisa, com urgência. Outro ícone que a gente tem é o Roger Scruton, que eu recomendo que vocês leiam. É um cara, é um inglês tão rabugento quanto o Olavo de Carvalho é um brasileiro rabugento. E putz, o Olavo de Carvalho não precisa nem falar, né? Desde 1994, ele vem descrevendo o animal que agora as pessoas estão se sentindo surpresas de ver. Nossa, fora de São Paulo. Nossa, o comunismo mata. Mano, o cara vem falando isso aí do socialismo no Brasil tem quase 30 anos. O que é surpresa pra gente, não é à toa que ele xinga tanto, né? O cara tá pé da vida. Tô falando esse troço tem 30 anos, ninguém me ouve, rapaz. Próximo. Quando a gente junta todos esses autores aqui, a gente tem que o conservadorismo, como a gente conhece, a palavra foi falada pela primeira vez no século XIX, por Chateaubriand, o Marquês de Chateaubriand. Que ele descrevia o conservadorismo como sendo a unia de monarquia, igreja e tradição. À medida que o conceito foi se refinando, a gente passou para monarquia troca por natureza, a igreja troca por ser humano, o ser humano inclui a igreja. E troca a tradição por civilização. Próximo. Juntando aqueles autores lá, a gente tem os 7 pilares do conservadorismo. Russell Kirk, no livro A Política da Prudência, ele coloca 10 pilares. Eu vejo um pouco de redundância nos pilares do Kirk. Dá para a gente resumir aquilo lá em 7. Juntando os autores, os conceitos que a gente tem, quais seriam os 7 pilares de um conservador? Se eu descrever esse animal aqui, por exemplo, e falar que tem um animal ali atrás da porta, por exemplo, que quando está com 37 graus de febre, acha que está morrendo de septicemia. Gosta de ver futebol, tomar cerveja e não sabe localizar o ponto do G da mulher. É bom, isso é um homem, ok? É fácil, né? Eu tenho um bicho ali fora que quer destruir o pai, quer destruir a mãe, quer destruir a casa, quer tacar fogo na escola, está cheio de espinha. Ah, isso é um adolescente, não é? É. Quando eu descrevo esse bicho aqui, na hora, você saca que isso é um conservador. Eu tenho um bicho lá atrás, fora daquela porta. Esse animal, ele se caracteriza pela busca pela verdade, apego à liberdade, espírito patriótico, ele quer a democracia, ele respeita a propriedade privada, ele encoraja o livre mercado e ele presta atenção a valores religiosos. Que animal é esse? Um progressista? Não. Um libertarianista? Não. Um comunista? Não. O que é isso? Cara, isso é um conservador, né? Parece um conservador. Nariz de cachorro, rabo de cachorro, orelha de cachorro, não vai ser um peixe. Nós. Próximo. Cada um desses pilares, verdade, liberdade, democracia, patriotismo, propriedade privada, livre comércio e religião, cada um desses pilares, ele é enxergado pelo conservador de uma maneira bem específica. No caso da verdade, por exemplo, a gente tem 3 sistemas morais no mundo. Realismo moral, relativismo moral e ceticismo moral. Certo? Realismo moral existe uma verdade. De repente eu não sei qual é a verdade, mas eu sei que ela existe. Eu não estou questionando se existe a verdade. Eu sei que há. Eu só não tenho certeza qual é, mas eu estou em busca dela. Isso é realismo moral. O que é bom, o que é errado. O que é justo, o que é injusto. Não tem um cinza. 50 tons de cinza tem só naquele livro lá que as mulheres gostam de ler. Mas na vida é preto, preto, branco, branco. Não tem outro. A vida é binária. Ou você está vivo ou você está morto. Inclusive, quando eu falo que a vida é binária, as pessoas falam, não, mas eu discordo de você. A vida não é binária. Eu falo, tá, então a vida é binária ou não é? Entendi. Ela é binária de novo, né? Até a própria pergunta do cara é binária. A verdade existe. E um conservador entende que há uma verdade. Um conservador é um realista moral. O relativista é o cara que acha que qualquer coisa pode ser a verdade. Todo mundo de esquerda é um relativista. Olha, veja bem, isso aqui pode estar certo ou não. Já viram Caetano Veloso, Gilberto Gil? Relativistas morais, né? Não existe o certo, nem o errado, ou não. Sabe, é proibido proibir? Isso aí é um relativismo, né? Olha, quando o realista moral fala pra gente o seguinte, existe uma verdade. Aí o relativista esquerdinha, lá com alargado de orelha, vai falar pra você assim, não, veja bem, tudo é relativo. O relativista, se tudo é relativo, inclusive isso pode ser relativo, né? Então nada é relativo? A esquerda é só incongruência. Eles parecem que nasceram sem cérebros.
sabe? É só incongruência. Parece. Parece porque bebês anencéfalos têm direito ao aborto, né? Crianças, eles foram batizados. Ou então jogaram a criança fora e batizaram a placenta. Mas, de qualquer forma, parece que aquilo ali não está funcionando. A busca pela verdade do lado do conservadorismo inclui o apreço à família, o respeito à tradição e prudência. Pelo amor do sangue do filho de Odin. Gravem isso. Conservadorismo é igual a prudência. Se há uma verdade no conservadorismo, ela é prudência. Prudência. Ah, eu quero o artigo 142. Você é uma melancia, né, cara? Você é vermelhinho por dentro, né? Porque conservadorismo, amigo, é prudência. Prudência, calma. Não que não deva pedir o artigo 142, mas já foram esgotadas todas as possibilidades da gente conseguir alguma mudança sem pegar esse artigo. Geraçãozinho miojo, né? Que é tudo instantâneo. Ah, se o governo não funcionar em 2 minutos, então faz outro. Espera aí, bicho, calma, prudência. Prudência, calma, considera o tempo na equação. Próximo. Algum de vocês é religioso? É? João 8,32, o que fala? Isso. Então, se um conservador busca a verdade, e você encontra a verdade produz o quê? Liberdade. Que é o segundo pilar do conservadorismo. O que é liberdade? Vocês têm ideia? Eu acho maravilhoso que as pessoas saem falando as coisas, elas não têm nem ideia do que elas estão falando. Ah, eu quero ser livre. É, livre aonde, filho? Livre do Estado? Você quer ser livre casado? Deixa eu te dar uma notícia. Eu vou rir primeiro. Não, porque eu sou um cara livre, tá? Essa aliança no seu dedo, então. Não, ninguém manda em mim. Aí o celular, conecte-se a uma fonte de energia. O cara tem tomada? Ô, mano, você não é livre, ninguém manda em você. E aí, como é que fica esse negócio? Você para na frente da... Não, eu sou livre. Eu vou pra onde eu quero. Vou lá no caixa automático, pegar um dinheiro. O caixa automático fala o quê? Digite sua senha. Não, eu sou livre. Mano, você vai ficar rouco de tanto discutir com o caixa automático. Se você não digitar a porra da senha, não vai te dar dinheiro, não. Você não é livre. Não existe liberdade. A liberdade é um conceito muito bonito. Assim como unicórnios cor-de-rosa que babam notas de dólares, também é um conceito lindo. Mas ele não existe, né? A liberdade não existe. Por quê? Porque no momento em que a gente constituiu o Leviatã de Hobbes, que é o Estado, nós aceitamos abrir mão de uma grande fatia da nossa liberdade para poder contar com o Estado como intermediador dos contratos. Não é isso? Há um Estado. Se eu quiser sair na pancada com você, e aí? Qual dos dois está certo, qual dos dois está errado? Nós vamos fazer o seguinte, eu não vou deixar nem que você me julgue, nem eu julgo você, nem você me julga. Nós vamos nomear ele para julgar. E que autoridade que ele tem? A autoridade do Estado. Então, quando você constitui um Estado, você está abrindo mão de parte da sua liberdade. Quando você se relaciona com uma pessoa, você também está abrindo parte da sua liberdade, você está abrindo parte até da identidade de quem você é. Um pedacinho da identidade vai embora. O conceito de liberdade, para um conservador, ele é bem realista. E a gente entende que, apesar da nossa bandeira ter isso escrito, e isso ser um conceito positivista, que vem lá de Augusto Comte, que era um marxista também, positivismo igual marxismo, ordem e progresso é um conceito positivista, isso está na nossa bandeira. Mas nada é tão ruim que não tem alguma coisa de bom, não é isso? Já viu falar, existe uma pessoa inútil no mundo? Não existe, porque o inútil, ele é útil até para poder servir de mau exemplo. Então ele é útil para alguma coisa. Olha, não faz igual seu tio não, tá? Porque seu tio não presta. Ah, tá. Não, então ele presta para algo, né? Você estava servindo de exemplo para mim, né? Então ele não é tão inútil assim. É, existe. Eu concordo. Lenha, tem. Mas cuidado, viu? Teve um regime na Europa que fez isso com 6 milhões de judeus. Cuidado com esse raciocínio. Ordem vem antes de progresso até no dicionário. Até no dicionário. E para um conservador, esse é o conceito de liberdade. Liberdade com ordem que conduz ao progresso. Próximo. Isso aqui é outra coisa também que a gente sempre teve vergonha, né? O brasileiro, por causa dos regimes de esquerda, da doutrinação de esquerda que a gente vem sofrendo, a gente desenvolveu uma vergonha de falar que nós somos patriotas. O Brasil teve 7 constituições, a primeira em 1824. A Constituição de 1824 ela era maravilhosa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler.
Você encontra ela de graça num lugar inédito que ninguém conhece, chamado internet. Fica a dica para vocês aí. Vocês encontram a Constituição de 1824 na internet e ela é praticamente uma cópia da Carta dos Pais Fundadores lá dos Estados Unidos. É uma Constituição absolutamente libertariana, absolutamente de direita. Quando Dom Pedro II sofreu o golpe militar, e aquilo foi um golpe militar, quando ele foi chutado para fora do país, uma das grandes vergonhas da nossa história, um homem daquele ser expulso como ele foi. Quando Dom Pedro II foi mandado embora, em 1889, na sequência, 2 anos depois, em 1891, fizeram a segunda Constituição brasileira e foi aí que enfiaram o dedo no angu. Foi a partir daí que o negócio começou a enviesar para a esquerda. E de lá para cá, todas as constituições posteriores que nós tivemos, elas só foram ainda mais para a esquerda, terminando com a Constituição de 88. E vocês lembram que a esquerda é incongruente? A esquerda parece que não pensa, a esquerda parece o bebê que foi jogado fora e batizar a placenta no lugar dele. A nossa Constituição de 88, que é uma Constituição absolutamente socialista, ela diz que todos são iguais, lembra disso? Artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção, lembra disso? Tá, explica para mim a cota. Explica a cota. Porque se todos são iguais, alguns são mais iguais do que os outros, isso parece a Revolução dos Bichos, né? De George Orwell, se eu não estou enganado. Isso não é igual. Vem cá, artigo 23, artigo 5º, inciso 23 da Constituição de 88. Vocês sabem o que fala? Eu vou falar para vocês. Todo mundo tem direito a uma propriedade privada desde que ela atenda à sua função social. Conta para mim, criança esquerdista, quem vai determinar o que é a função social da minha propriedade? Boulos. Quem determina? O Boulos? É sério? Ou seja, desde 1891 a gente vem tendo o sentimento patriótico, o sentimento de amor à pátria sendo sufocado, ele vem sendo reprimido, a tal ponto em que para você poder não falar que você é patriota, os esquerdinhas começam a acusar você de ser nacionalista. Sabe? Porque o nacionalismo está relacionado ao fascismo e ao nazismo. O nacionalismo é o seguinte: a minha pátria é melhor do que a sua, e por isso eu vou passar em cima da sua cabeça. Patriotismo é: eu não troco a minha pátria pela sua. Se quiser vir visitar a minha, você vai ver como é que ela é boa, mas fica aí vivendo sua vida. Isso é patriotismo. Certo? Lembra? O conservadorismo respeita a propriedade privada, ok? Não respeita? Respeita o livre comércio. Siga com a sua pátria, que a sua pátria resolva os problemas dela. Não tem que ir resolver os seus problemas, resolvam vocês. Eu tenho a minha pátria, eu gosto dela, eu não troco ela por nada. Isso é patriotismo. E eles tentam confundir vocês, falando: ah, mas esse povo patriótico quer matar os outros. Não, amigo, quem quer matar os outros é o povo nacionalista. Eu vou te dar exemplo de pessoas nacionalistas, imperialistas para você. Lenin, Stalin, Fidel Castro, Pol Pot, ok? Esse povo é nacionalista. Eu nunca, seja por acaso você lembra de ter visto aí algum, sei lá, os 15, pega aí a lista dos 15 países mais democráticos do mundo, vai, Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda. Durante o século XX ou XXI, você viu esse povo tentando enfiar fuzil na goela de alguém, colocando alguém no paredão? Não, eu não vi. Não vi. O patriotismo do conservadorismo, ele é o amor e a lealdade à sua pátria. E isso é interessante, porque é o amor à pátria, não ao governo. O governo é sensacional, eu sou apoiador do Jair Bolsonaro, fiz campanha, fui para Brasília na posse, e se alguém falar alguma coisa contra esse cara perto de mim, eu não sei não. Como diz o José Disseu, o Roberto Jefferson para o José Disseu, né? O cara que é anti-Bolsonaro desperta em mim os meus instintos mais primitivos. Mas eu entendo que a defesa tem que ser pelo que ele é e pelo que ele representa, porque o Bolsonaro representa um novo estilo de fazer governo. E a lealdade de um patriota é pela pátria. Ele não é um governota, ele é um patriota. E a pátria existia antes, durante e depois de qualquer governo. E é por isso que o patriotismo do conservadorismo, ele pega aquele conceito da verdade. A gente não defende qualquer governo. Eu defendo o governo enquanto ele estiver agindo em nome do que é bom e correto. Põe o pé fora da linha que eu arranco sua cabeça. Não é assim que a gente é? O Lula estava lá, Nine Fingers estava lá roubando o país. Viva Lula! Raio Lula!
O Lula estava lá e botou incompetente para poder ser presidente do quinto maior país em população do mundo, sexto país em área geográfica do planeta. E ele colocou quem para poder ser presidente? E o pessoal faz o quê? Raio Lula. Ah, o Lula foi acusado de corrupção. Raio Lula. Ah, o Lula foi preso tem 13 milhões na conta de previdência privada. Ah, a Marisa que vendia Avon. Nossa, gênio, né? Gênio. Raio Lula. Ah, o Lula foi preso, condenado no processo por 13 anos. Raio Lula. A lealdade dos caras não é a um princípio, é uma pessoa. A loucura, a lealdade deles é um princípio maluco. O nosso princípio é o quê? A pátria. A pátria. Que esse país cresça e seja uma terra melhor e mais justa para todo mundo. Se o Bolsonaro ou quem quer que seja estiver fazendo isso com honestidade, tem todo o nosso apoio. Tem todo o nosso apoio. Próximo. Esse é o patriotismo de um conservador. Outro pilar que a gente tem é a democracia. E a democracia, ela traz embutida nela um respeito às autoridades constituídas. Eu lamento muito se você não gosta do cara que está no STF. Mas o STF não é o cara. O STF é o STF. Ele é uma entidade do governo. Ele é uma autoridade constituída. Você não tem que fazer marcha contra o STF. Você é algum tipo de estúpido. Você tem que fazer marcha contra o CPF que está lá no STF. Não o STF. Isso vem lá de Montesquieu. É a divisão tripartite do poder. Legislativo, judiciário, executivo. Aí a geração miojo, a geraçãozinha miojo, sabe? Geração bisnaguinha. Aí eu não gosto do Congresso, fecha o Congresso. Aí eu não gosto do Judiciário, fecha o STF. Não, amigo. Troque quem está no Congresso. Troque quem está no STF. Não tem que ser contra a instituição, porque um conservador enxerga a democracia através das autoridades constituídas pela lei. Eu não gosto da Constituição Federal de 88. Eu acho ela uma porcaria, eu não usaria nem para poder equilibrar a mesa da minha sala. Mas ela é a Constituição, a gente tem que rezar por ela. Acabou assim. Dura lex, sed lex. Não é assim? A lei é dura, mas que se cumpra. Um conservador também entende o sistema hierárquico e ele entende a imperfeitabilidade da democracia. Você é uma pessoa perfeita? Você é? Você? Não. Porque o que é perfeito não muda. Muda. Por isso que ele é perfeito. Ele não muda. Ele permanece o mesmo pela eternidade, por todo o tempo e por todo o espaço infinito. Ele não muda. O que é perfeito não muda. Bom, eu tinha cabelo. Vai por mim. Mais ou menos entre o Cambriano e a extinção do Permiano. Uns 400. Eu tinha. Vai por mim. O que é perfeito não muda e nós mudamos. A gente nasce pequenininho, cresce, né? O ser humano é assim. O ser humano, nesse é o ciclo de vida dos seres vivos. Nasce, cresce, fica burro, envelhece e morre para a esquerda. Né? Tem que ter um item a mais do lado esquerdo. Nós não somos perfeitos, porque nossos corpos mudam, a vida muda. Como que um animal imperfeito pode querer fazer um sistema político perfeito? Como que algo imperfeito cria algo perfeito? Tem como? Não tem como. Então a democracia é perfeita? Não, a democracia, com todo respeito às senhoras presentes, a democracia é uma merda. Mas, como disse Churchill, ela é o pior regime que existe, com exceção de todos os outros. Ou seja, Lady Murphy, a democracia é ruim? É. O que tem melhor do que ela? Nada. E o que tem de pior do que ela? Todo o resto. Qualquer coisa que você pensar fora disso é pior. Porque a gente só pode falar mal da democracia dentro da democracia. Tenta falar mal do comunismo lá debaixo do Putin. Tenta sair na frente da foto do Putin assim, ó. Você vai ver, né? Se eles não somem com você, você vai fazer um salto de paraquedas na Sibéria sem o paraquedas, amigo. É assim que um regime totalitário comunista ou de esquerda funciona. Num regime democrático, não. É o pluralismo, há espaço para discussão. Por quê? Porque a gente sabe que ele não é perfeito. E a gente tem que tentar fazer a melhor mistura possível dentro dessa imperfeição. A gente aceita a imperfeição. Vocês querem ver um exemplo? Os esquerdinhas, os crianços esquerdinhas falam que eles são contra a desigualdade. Vocês já viram gente falando isso? Eu só consigo discutir. Quando alguém fala comigo que é contra a desigualdade, eu consigo discutir com essa pessoa só depois de uns 20 minutos de rir até mijar nas calças.
Deixa eu te perguntar, então vamos lá. Você é contra a desigualdade, né? Ok. Se todo mundo for igualmente pobre, doente, miserável, então o mundo é um lugar melhor? Agora não tem mais desigualdade, somos todos pobres. Então você não é contra a desigualdade, você é contra a miséria. Tá? A miséria é condicionada por força, vontade, disciplina, acaso. Como que eu posso ser contra a miséria se eu vou ter que lutar contra o acaso? E o acaso existe. Leia um livro do Malcolm Gladwell, fantástico, chamado Outliers. O acaso existe, eu lamento muito. Eu lamento muito, você é uma boa pessoa, aquela menina é uma boa pessoa e vocês encontraram no Facebook. Ou vi ela no Tinder, né? Vou dizer aquela música. Isso foi obra do acaso? Até certo ponto, sim. Tudo bem, você tem o aplicativo instalado, e a pessoa está no aplicativo, você está no aplicativo, não é obra do acaso, mas por que o algoritmo colocou vocês dois juntos? Por que ela respondeu sua mensagem e não a de outro? Por que você prestou atenção nela e não de outro? Por que no dia que vocês marcaram encontro, ela não teve um quadro gripal, estava com cólica menstrual, diarreia? Vão dizer, várias forças do acaso ocorreram ali, para que aquilo fosse possível. Várias forças do acaso. Então, quando eu falo que eu sou contra a desigualdade, eu não posso falar que é contra a desigualdade, porque se eu matar todo mundo, está todo mundo igual morto, e aí o mundo ficou em um lugar melhor? Não, então eu não sou contra a desigualdade, sou contra a miséria. Tá, mas quando você fala que é contra a miséria, você vai ter que lidar com a força abstrata do acaso. Como é que você vai fazer isso? Vamos fazer o seguinte, vamos aceitar que o mundo é imperfeito? Que somos todos imperfeitos, que a sociedade é imperfeita, e que o regime que a gente usou, ele é imperfeito. Mas dentro da imperfeitabilidade dele, isso é o que melhor nós podemos produzir. Não dá para ficar melhor do que isso. Próximo. E é assim que um conservador encara a democracia. A propriedade privada. A propriedade privada tem a ver com o Estado de Direito. É a lei acima de todos. A gente vive num país que a lei está acima de todos? Não. A gente vive num país onde a lei funciona, uma lei para uns, outra lei para outros e nenhuma lei para alguns. Isso não é um país de direita, isso é um país de esquerda. Pessoal, quando as pessoas falam que o Brasil não é um país socialista, eu já perdi mais tempo conversando com esquerdista, porque eu gosto de me divertir. Quem não gosta de se divertir, né? E conversar com eles é divertido. Nem tanto porque eu vou convencê-los, não, é porque ele me entretém. Né? A burrice, a incongruência, a ingenuidade dos raciocínios dele me entretém, é como ver uma criança brincando. Mas depois eu lembro que essa criança matou 100 milhões de pessoas, a vontade que eu tenho de chutar a cabeça dela. Quando o pessoal fala que o Brasil não é um país socialista, não, vocês estão... Não, o Brasil nunca foi socialista. Aí sabe quem é que eles citam pra gente como sendo socialista? Vocês querem ver um exemplo de onde o socialismo deu certo? A Escandinávia. A Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia, que são os países da Escandinávia, são países socialistas segundo o cérebro não funcionante dos esquerdistas. Deixa eu te falar, o governo militar criou 300 estatais nos 20 anos da, entre aspas, ditadura, que não foi ditadura. O país hoje em dia, entre participação direta do governo e participação indireta do Estado no capital das empresas, tem 670 estatais. Mas, do ponto de vista do esquerdinha, a gente não é socialista. Socialista é a Dinamarca, que está entre os 15 países com maior liberdade econômica, que tem 17 estatais. A Noruega com 17 é socialista. O Brasil com 670 não. Qual é a régua que você está usando? A da loucura? Não faz sentido, né? Propriedade privada é um conceito conservador, é um conceito de direita. O Estado não tem que ser dono de ferrovia, porto, aeroporto, estrada, nada disso. Nada disso. O papel do Estado é preservar, ajudar a preservar a nossa vida e o respeito aos contratos. Se o que você está fazendo não causa dano físico a outra pessoa, nem a propriedade de terceiros, faça. Faça. E é por isso que drogas não faça. Por quê? Porque o dinheiro da droga financia tiro, financia bandidagem, financia quadrilha, financia organização criminosa. Então, quando você vai usar a sua droguinha lá, fumar a sua maconha, eu lamento muito, você está violando um princípio conservador de não causar dano a outra pessoa. Porque o seu dinheiro está financiando alguém que causa dano a outra pessoa. Não tem como você relativizar isso. É uma consequência direta. É uma consequência direta. A polícia vai entrar na favela, que chama comunidade agora, a polícia vai entrar na favela para poder reprimir o tráfico, o cara do tráfico, para poder colocar a culpa na ação violenta da polícia, pega o fuzil e senta um tiro na menina de 8 anos de idade. E aí, o que a nossa mídia publica? Que o tiro foi da polícia. Tá. Aquela arma do traficante veio como? Ele ganhou de presente? Papai Noel trouxe para ele no Natal? A bala foi como? Ela se materializou na mão dele? Não, tudo aquilo foi comprado. Comprado como? Com dinheiro
de quem compra droga. Então eu lamento muito, no momento em que você compra droga, você está financiando alguém que vai causar dano a outra pessoa. E isso viola um princípio conservador, né? Não cause dano a outra pessoa, não cause dano à propriedade de outra pessoa. Você vai fazer uma manifestação conservadora na rua e sai quebrando o retrovisor dos carros que estão estacionados? Esse carro é seu, amigo? E você acha que você é conservador? Não, isso está errado. Isso está errado. Aí eu vou lá na frente do STF e vou jogar um monte de lama lá, de óleo, para poder protestar contra... Peraí, você vai jogar óleo na frente? O prédio do STF é seu? É você que vai limpar aquilo lá? Aquilo é propriedade sua? Não, é propriedade do governo, mas o que é do governo é meu. Não, o que é do governo é do governo. Certo? Tenta entrar na Casa da Moeda e falar assim, eu vim aqui pegar uns 50 milhões de reais, eles não vão deixar não, fera. Não, mas eu pago isso aqui tudo. Sim, você paga, mas isso não é seu, isso é do governo. O governo é uma instituição. Existe a propriedade privada que é sua e existe a propriedade privada do governo. E a gente tem que respeitar as duas. Próximo. O livre mercado. Livre mercado, dentro do ponto de vista conservador, ele tem que obedecer aquelas duas regrinhas que eu acabei de falar. Ele não causa dano físico a outra pessoa e o livre mercado não causa dano físico à propriedade de outra pessoa. Um conservador não encara o livre mercado como sendo absoluto. O livre mercado deve ser regulado. E eu vejo as pessoas tendo uma vergonha danada de falar isso. Não, o livre mercado tem que ser livre. É? Então tá. Tem irmã, fera? Posso comprar ela? Se o livre mercado não é para ser regulado e é para ser infinito e ilimitado, eu posso comprar a sua irmã? Eu posso comprar a sua dignidade? Você me vende um pouco da sua coragem? Tem coisas que não dá para vender. Né? E o livre mercado tem que ser regulado para poder evitar os excessos. E quando o conservador fala isso, o pessoal que é neoconservador, lembra os Amoedim? O Amoedo vai ver, autoritarismo. Autoritarismo não, fera, regular. Regular. Até na sua casa existe uma liberdade, uma democracia, um livre mercado, mas ele é regulado, não é? Você põe um chinelo de um lado, você põe um cinto do outro e põe um livro no meio e fala para a criança, escolhe, filho. Muito democrático. É assim que funciona. É assim que funciona. Né? Ah, pai, posso comprar um presente? Pode. Toma aqui 10 reais. Toma aqui 5 reais. Você vai ter um presente desse Natal, seu esse aqui, ó, 20 conto, vai ali e compra o que você quiser. O livre mercado ele tem que ser regulado. Tem que, você vai levar seu filho no shopping e fala assim, escolhe o que você quiser que o papai vai te dar de Natal? Você não está criando um filho, você está criando um monstro. Esse troço vai te engolir aí mais tarde. Não, tem que ser regulado. O livre mercado tem que ser regulado. Inclusive para evitar que o livre mercado se transforme num bicho horrível chamado metacapitalismo. Vocês já ouviram falar nisso? Metacapitalismo. O capitalismo que cresce tanto que passa a fagocitar os outros agentes do livre mercado. Então aquilo lá parece um livre mercado, mas não é. Qual rede social vocês usam? É um sistema metacapitalista. Quais bancos a gente tem no Brasil? É um sistema metacapitalista. Vocês entendem? Só tem meia dúzia de empresas fazendo aquilo lá. Livre mercado, para um conservador, o Estado é mínimo, mas o Estado está presente. E o Estado está lá para poder garantir que os contratos vão ser respeitados. E livre mercado é meritocracia até um certo ponto. Próximo. E esse seria o último pilar do conservadorismo, que seria a religião. Não tem como dissociar a civilização ocidental que nós vivemos da religião cristã. É simplesmente impossível. Tira a religião cristã do Ocidente e você arranca o Ocidente do próprio Ocidente. Não tem como. Não tem como. Todos os preceitos, desde a monarquia até o presidencialismo, tudo isso veio a partir, derivado de filosofias que estão relacionadas ao cristianismo. Não tem jeito. Por isso, dentro do conceito do conservador, existe uma crença em Deus, que não precisa ser exatamente o Deus da ideologia judaico-cristã, mas é uma crença de que há algo. Lembra da verdade? Lá do primeiro pilar? Há algo. Tem um livro fabuloso do Carl Sagan chamado Cérebro de Broca. Se há vida nesse planeta, se há matéria nesse planeta, é porque há matéria no universo. Certo? Se há vida nesse planeta, é porque provavelmente existe mais vida no universo.
E se há inteligência nesse planeta, eu moro em São Paulo, tem alguns corintianos que me fazem duvidar disso. Mas se há inteligência nesse planeta, é porque há inteligência no universo. A matéria desse planeta, ela equivale à matéria do universo inteiro? Não, ela é só um pedaço dela. A vida que existe nesse planeta equivale a todas as formas de vida que podem existir no universo inteiro até o fim dos tempos? Não, ela equivale só a uma forma de vida. A inteligência que há nesse planeta, ela equivale a toda inteligência que... Não. Não, é muita arrogância da sua parte. Se há inteligência nesse planeta, se há inteligência na gente, é porque há uma inteligência maior em tudo, não há? Em algum lugar, que eu não sei aonde. De repente você, por causa da sua religião, você pode dar o nome de Deus, Jeová, o que for. Mas a gente está falando da mesma coisa por caminhos diversos. Porque no reino do meu Pai há muitas moradas, não é assim? O destino é um só. O caminho pode ser diferente, mas o destino é um só. O destino é, tem alguma coisa maior do que a gente. E um conservador, ele tem uma religião que, se não for judaico-cristã, ela é a religião de Spinoza, que há uma ordem transcendental. Tem um pensador romano que eu gosto muito, chamado Marco Túlio Cícero, e Cícero falou o seguinte: não nascemos para nós mesmos. Ele falou isso 100 anos antes de Cristo. Essa é uma religião conservadora, não é? Não nascemos para nós mesmos. Não há alternativa. Não há alternativa. Eu estive no CEPAC, em São Paulo, um tempo atrás, e tive a oportunidade de conversar com a Damares. Cara, com todo respeito, eu consegui pegar o número dela e troquei mensagem com ela. Também nunca mais me respondeu, mas foi uma tarde de mensagens bem legal. E eu falei com ela o seguinte: a simples presença da Damares no governo já legitima o governo inteiro. Vocês têm ideia do que aquela mulher está fazendo? Nos últimos 25, 30 anos de petismo nesse Brasil, 20 etnias indígenas brasileiras praticam um negócio chamado infanticídio. Já ouviram falar disso? O bebê é filho de mãe solteira, o bebê tem uma doença que a tribo não reconhece, o bebê, de repente, o pajé lá estava tão encharcado de chá de ayahuasca, sei lá que diabo que ele usou, que ele olhou para a criança e falou assim: essa criança é inviável. Aí o que a mãe tinha que fazer? A mãe tinha que pegar esse menino, levar até o fundo da floresta, cavar um buraco, enterrar esse bebê lá e ficar de volta, voltar para a tribo, né, para a taba, e durante a noite a tribo inteira fica ouvindo essa criança chorando, gemendo e sufocando até a morte embaixo da terra, porque ela foi enterrada viva. Durante os anos do PT, absolutamente nada, puta que o pariu, nada foi feito a respeito disso. Para não falar que foi nada, eles conseguiram fazer, dentro de um dos encontros do PT, um painel com antropólogos e sociólogos em que os caras fizeram, lembra o relativismo moral? Que fizeram uma relativização de bebê. Cara, eu sou médico, eu trato essas crianças no consultório, bicho. Eu pego no colo, eu meço o perímetro cefálico, eu faço teste de Babinski. É um bichinho frágil. Como no inferno desse mundo alguém enterra um bicho desse, um bebê, cara? Como que alguém enterra um bebê vivo? E aí você faz um congresso e o antropólogo, filho de uma... chega lá e fala que a gente tem que respeitar isso porque faz parte da cultura do índio. Índio, pega o bebê, deixa na beira da estrada, chama a gente da FUNAI, coloca na igreja, entrega para o orfanato, pega a caminhonete L200 que vocês têm aí, né? Se é para carregar, e pega o bebê, leva, solta aí no centro da cidade, vai lá no colégio jesuíta e deixa a criança lá. Mas pelo amor de Jesus Cristo, não enterre um bebê vivo. Isso é errado demais. E durante todo o governo maluco petista, o que foi feito a respeito disso? Nada. E o que a Damares está fazendo a respeito disso? Tudo. Só a presença dessa mulher já legitima e justifica o governo do Bolsonaro inteirinho. Só ela. Ela sozinha. Damares Alves. Porque um conservador é, acima de tudo, o quê? Pró-vida. Próximo. Então a gente tem aqui os 7 pilares do conservadorismo, certo? Verdade, liberdade, patriotismo, democracia, propriedade privada, livre mercado, valores religiosos. Cada um desses pilares corresponde a uma virtude conservadora. Próximo. A verdade corresponde à nossa busca por... Vai, vamos acordar, vocês vão ter que almoçar daqui a pouco. A busca pela verdade representa a nossa busca por justiça. A busca pela liberdade, ela se corresponde à nossa busca por eu quero ser dono da minha vida.
Não quero causar dano a você nem à sua propriedade, mas eu quero ser o dono da minha vida, não o Estado. A nossa busca por patriotismo, o nosso espírito patriótico, ele se traduz como coragem. A nossa democracia, para um conservador, o espírito democrático, ele se traduz em tolerância. Mas tolerância não é passividade. Tolerância é pacífica. Eu tolero você até o momento em que você trouxer o combate para a minha porta. Se você trouxer o combate para a minha porta, eu vou arrancar sua cabeça. Mas, desde que você não traga, eu sou tolerante com você. O cara quer fazer uma manifestação ali na rua contra o Fórum de Conservadores. A gente deve tolerar isso? Sim, eu lamento muito. Dentro do espírito democrático, se você é um conservador de verdade, ao invés de melancia, sim, você deve. E aí você sai na rua e o cara vem pra cima de você com um pedaço de pau lá da bandeirinha do MST, querendo te bater. E aí, você tem que continuar sendo tolerante? Não, eu vou fazer uma colonoscopia nele com esse pedaço de pau. Fique à vontade. E sem KY, certo? A busca nossa, o respeito nosso pela propriedade tem a ver com meritocracia. Se esforce que você consegue. O Estado não tem o direito de se colocar como obstáculo no seu caminho. Ninguém tem. Se esforce que você consegue. Isso é mérito. O livre mercado tem a ver com a nossa busca por progresso. Se você pegar a lista dos 15 países do mundo, que são os mais... que tem a liberdade, maior liberdade econômica. Pega a lista dos 15 que tem a maior liberdade econômica e a lista dos 15 que tem a menor liberdade econômica. A lista dos 15 com mais liberdade, eles têm uma qualidade de vida, um IDH 60% maior do que a galera que tem menos liberdade. Mais liberdade econômica é progresso. E não é só progresso de dinheiro, é progresso de qualidade de vida. Certo? Menos violência, menos assassinato, menos estupro, mais chance de você poder abrir uma empresa e ganhar seu dinheiro. E dentro da concepção conservadora de religião, o sentimento religioso se traduz, se expressa em uma virtude, que qual é? Fraternidade. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu não quero largar você para trás e abandonar você à sua própria miséria, não. Você é uma pessoa desvalida, está num processo de desfavorecimento qualquer, está com câncer, está doente, está triste, com depressão. Eu não vou largar você para trás. Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro todo mundo junto. Tem um filme chamado Na Natureza Selvagem, onde um autor, um menino novo, chamado Christopher McCandless, ele fala uma coisa sensacional, que a felicidade se torna mais real quando é compartilhada. Se o meu sucesso implica na sua derrota e na sua humilhação, que sucesso ele é? Dentro de um sentimento religioso do conservadorismo, fraternidade. Fraternidade. Se você não concorda comigo, siga não concordando. Só não entra na minha frente, nem tenta se colocar como obstáculo. Se você quer vir comigo, venha comigo. A gente vai caminhar junto e vamos ganhar dinheiro junto. E vamos ser um país melhor e mais justo para todo mundo, juntos. Esse é o sentimento de fraternidade do conservadorismo. Próximo. Vocês conseguiram entender que esquerda é mais Estado, direita é menos Estado, certo? Conservadorismo são 7 pilares. Verdade, liberdade, patriotismo, democracia, livre mercado, propriedade privada e religião. Cada um desses pilares ele é interpretado pelo conservadorismo dentro de uma visão muito específica. Eu recomendo que vocês estudem essas visões para que vocês falem o mesmo idioma, certo? Nós somos conservadores, a gente deveria estar trabalhando todo mundo junto. Por que não está todo mundo junto? Por que está essa bagunça? Porque a direita é um bebê que acabou de nascer no Brasil e esse bebê não entendeu ainda o que ele é. E um dos trabalhos que eu acho sensacionais a serem feitos são fóruns como esse. Para eu apresentar para vocês o que é o bebê, como é que funciona, como é que troca a fralda, o umbigo dele vai cair. Não, quando o umbigo cair a bunda não despenca, o umbigo não está ligado na bunda, são coisas diferentes, fica tranquilo. Apresentar para vocês o que é o conservadorismo, para que vocês tenham pelo menos algum interesse e tenham alguma iniciação no entendimento do que ele é. Para que vocês não se deixem se sentir diminuídos se alguém de esquerda vier em cima de você. Ah, você é conservador autoritário. Falou, não, eu vi na palestra, amigo. Não tem nada a ver, certo? Aí você explica para o cara. Você desmonta a falácia dele. Explicar para vocês o que é conservadorismo, para que vocês tenham orgulho do que vocês são. E para que vocês passem a mensagem para frente. Certo? A gente está no início de um período fantástico na história desse país. E pensa, vocês vieram aqui hoje fazer história. Obrigado, galera.